Olá, queridos irmãos. É com grande alegria que participo dos trabalhos desta casa na divulgação da doutrina espírita. Essa casa que leva aos corações e mentes os temas que permeiam nossa existência, que facilitam a compreensão do nosso papel nessa jornada terrena e que precisam ser reflexionados à luz dessa doutrina esclarecedora e consoladora. Para iniciarmos nosso encontro, uma página do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, contida na obra Rumo Certo. Um só problema. Quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargosos desenganos, evidentemente não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossa expectativa sobre os outros, já que no fundo somos nós mesmos que nos deixamos embair pela nossa própria superestimação acerca de criaturas e circunstâncias. Se a tentação nos apanha desprevenido, sacudindo-nos em rajadas de aflição, depois de atirar-nos a despenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam as províncias da alma, e sim a nós, que não vigiamos suficientemente a tranquilidade da consciência. Por trás do sofrimento, a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências, a que ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade ilusória. Ante as queixas, em torno da ingratidão, na essência existe apenas a incompreensão que por enquanto nos assinala o modo de ser, a exigir dos companheiros de experiência devoções e atitudes para as quais não se mostram ainda amadurecidos ou indicados. Empenhados ao azedume da crítica, debitamos semelhante perturbação tão somente a nós pela nossa incapacidade de avaliação do esforço alheio. E sempre que tenhamos de alegar enquanto na terra provas e inibições, obstáculos e lutas que por vezes começam para nós do berço físico, o montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós, por injunções da contabilidade divina, transportada de existência para existência, assim como determinada conta é transferida de livro para livro na contabilidade do mundo conforme os débitos que assumimos. À vista disso, encontramos conosco um só problema fundamental: nós em nós mesmos. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós, e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilhosa de Deus. E assim, queridos irmãos, agradecemos a Deus Pai de infinita bondade, Jesus, amigos espirituais, esse encontro desejando que esse momento seja repleto de paz e harmonia e que possamos contribuir positivamente com a espiritualidade responsável pelo trabalho. Envolva, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, em sua luz, e esteja sempre conosco. Que assim seja.
Graças a Deus. Ilusão. O tema do nosso estudo. Nossas reflexões serão baseadas no texto contido no livro As Dores da Alma, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. O livro As Dores da Alma traz textos significativos para todos nós. O autor espiritual Hamed analisa sentimentos e comportamentos que retratam nossas dores, as dores da nossa alma. E vamos buscando em nossa vivência aquelas que nos são similares, com o objetivo de alcançarmos o autoconhecimento e a iluminação interior. Sentimos que o mais sensato é falarmos sobre essas dores, mostrar que há saída, que há soluções e que, surgindo a oportunidade, vamos aproveitá-la para aprender e divulgar para nossos irmãos. Reflexões que nos consolam se já enfrentamos a situação e nos preparam para as provas que hão de vir, fortalecendo nossa fé na certeza do amparo e no amor do Criador por nós. Dentre os temas que são abordados no livro, o texto do que será o condutor de nossas reflexões é intitulado A Ilusão. O autor espiritual inicia nos trazendo essa reflexão. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Se nós analisarmos, é isto que esperamos dos outros. É isso que esperamos daquele com quem nos relacionamos. Ações e reações que desejamos receber, esquecendo que somos indivíduos e que temos uma história. Essa condição faz com que cada um de nós tenha experiências e reações únicas e que, frustrando muitas vezes as expectativas do outro. Hamed cita alguns exemplos, situações que mostram o quanto nós vivemos na ilusão, vivemos iludidos, vivemos nessa busca de querer que o outro seja o nosso espelho. Hamed cita, por exemplo, o desejo que temos de ser o modelo perfeito. Nós nos sentimos dessa forma. E isso vai refletir em nossas ações, em nossa convivência. Se nos sentimos como aquele que não falha, é o perfeito. Então, o perfeccionismo é uma ilusão que nos escraviza. Ao buscarmos essa convivência de perfeição, nós iremos iludir e nos decepcionar. Somos espíritos em caminhada. E essa caminhada evolutiva em busca dessa perfeição vai nos trazer erros, equívocos e acertos, e que nem sempre correspondem à expectativa do outro. A perfeição moral é a nossa meta, já sabemos. Mas no estágio em que nos encontramos, seremos infelizes ao esperarmos do outro comportamentos perfeitos, sem falhas. Porque o nosso irmão está na mesma condição. Está na mesma condição de que todos nós, nessa caminhada de tropeços e acertos, em busca dessa perfeição. Estaremos olhando nessa busca desse perfeito,
relacionamentos sem atritos. E relacionamentos sem atritos vai se dar com pessoas perfeitas. Isso não vai acontecer, não sendo possível ainda, pois não alcançamos esse estágio. Esse estágio evolutivo é a nossa busca, mas nós não alcançamos ainda. Então, segundo o autor espiritual, sofreremos com essa ilusão do perfeccionismo. O perfeccionismo ainda nos impede de realizar e de aceitar a convivência, a parceria dos companheiros de trabalho em todos os níveis, porque achamos que só a nossa perfeição, o nosso olhar é o olhar perfeito. Então não delegamos ao outro a possibilidade de realização numa tarefa, numa parceria de trabalho. E nós sabemos que a convivência, que os atritos, as divergências é que nos farão crescer, é que nos farão alcançar essa perfeição. Então, a ideia de perfeição é uma ilusão. E a ilusão traz sofrimento, porque não tem o retorno que desejamos, não tem o retorno que esperamos do outro. Outro exemplo que Hamed nos dá é aquela sensação que temos de que podemos controlar a vida dos outros. A vida de parentes, a vida de amigos, a vida dos filhos, a vida dos companheiros. Nós temos essa pretensão e muitas vezes acreditamos que podemos fazer isso, que temos esse direito desse controle. Mas esse controle, possível controle, né? Vamos dizer assim, é uma atitude manipuladora, em que muitas vezes realmente nós pensamos que estamos no controle de tudo, que estamos no controle, que esse retorno nós é que vamos determinar, e que na realidade muitas vezes o outro só está fazendo ou correspondendo a essa expectativa por opressão ou por fidelidade, segundo o autor espiritual, mas não por amor, não por concordar, não por achar certo, direito, benéfico. Faz para evitar contenda, ou faz para querer algo em troca, que é muito mais grave, não pelo carinho, pelo amor, pela força da convivência, por visualizar uma caminhada harmoniosa. Então, essa relação de controle, ela tem de esgotar, romper, na primeira oportunidade. Então, temos que ter esse cuidado conosco, de entender que o livre-arbítrio é para todos. Nós temos responsabilidades na nossa jornada terrena. Responsabilidade com nossos filhos, com aqueles que estão próximos a nós, responsabilidade profissional, mas não controle. Então nós podemos ser muito úteis, satisfatoriamente trabalhadores para a mudança que nós esperamos desse mundo, porém nunca no controle do outro, porque isso não existe. Um momento o outro vai despertar, e é isso que a gente deseja, que ele desperte
que ele veja a vida dele única, responsável. Que cada um é responsável pelos seus atos. Portanto, quando o outro se descobre como um caminhante, a sua jornada, o seu dever, o seu trabalho, e que ele possa aproveitar a convivência conosco para solidificar a sua jornada, isso é muito benéfico. Mas, quando o outro se sente oprimido, quando o outro se sente controlado, ele vai buscar essa saída. Uma hora vai chegar esse momento de se libertar dessa manipulação, desse controle. E aí, naturalmente, se nós temos essa ilusão de que estamos no controle, vamos nos decepcionar. Vamos nos marcar negativamente. Vamos gerar em nós a ideia da ingratidão, que é um sentimento muito complexo para se dissolver em nós. Então, que nós tenhamos esse cuidado, observar, olhar em torno e perceber como nós estamos lidando com as nossas afeições, como nós estamos lidando com a nossa convivência com o outro. Se nós estamos aí colocando nossas ideias, desejos em torno de nós, egoisticamente e vivendo de ilusões. Então, queridos amigos, precisamos estar atentos sempre e observando quando surgem essas oportunidades, dessas reflexões. É muito importante que façamos primeiro em nós, para depois olhar o outro. É para nós. É para que a gente possa aprender e melhorar, para que a gente possa também colaborar com o outro que está em nossa convivência. Que o benfeitor espiritual nos aponta, um outro momento que a gente pode chamar de outro momento ilusório, é quando nos envolvemos com criaturas que aparentemente podem nos trazer alguma vantagem. Isto é, quando nós já temos segunda intenção naquela aproximação. É uma ilusão que nós vamos colocar no outro, que o outro vai atender às nossas expectativas, que o outro vai realizar aquele desejo que eu estou vislumbrando que ele pode realizar. E nesse momento, nós não estamos nos preocupando no que o outro está pensando, no sentimento do outro em relação àquela aproximação, no livre-arbítrio do outro em querer ou não nos ajudar. Nós não estamos levando em conta o outro. Mais uma vez, nós não estamos analisando o impacto que nossas ações podem ter no outro. E isso é extremamente importante, que nós tenhamos essa consciência. Então, esse tipo de relação, uma hora, vai vir à tona o interesse dessa relação. Quando um desejo não atendido ou uma solicitação não realizada vai fazer com que o outro entenda que ele foi usado. E que, naturalmente, essa amizade, ou essa aproximação, ou esse contrato, né, de realizações, ele vai terminar, muitas vezes, em decepção. Achando que foi usado pelo outro. E o outro decepcionado em não ter o retorno daquele que você vislumbrou que poderia te ajudar de alguma forma. Então, muitas vezes, a gente faz, com certeza, sem esse planejamento todo, né? Essa estrutura toda de que vai usar o outro. Não é isso. É que a nossa vida, a nossa estrutura de espíritos encaminhadas, espírito imperfeito, que trazemos em nós uma série de situações que precisamos ainda corrigir, não nos faz fazer esse filtro de que
podemos magoar alguém com essa atitude, né? Que uma aproximação só por interesse não é benéfica. E a gente acaba cometendo, e muitas vezes iludidamente, achando que estamos fazendo por amor a alguém. É para ajudar meu filho, é para ajudar meu marido, é para ajudar alguém que eu gosto, é para o benefício de alguém. E a gente esquece que, de certa forma, todas as vezes que nós impactamos no outro situações negativas, não é resultado benéfico para ninguém. Então, e aí, continuando essa reflexão desse relacionamento, Hamed também nos coloca que nós também podemos ter o inverso disso tudo. Nós também podemos, assim, não é uma aproximação por interesse, mas que a gente acaba tendo umas relações, umas amizades, vamos dizer assim, inadequadas. A gente cria uma expectativa no outro, cria no outro como um ser humano interessante, em todas as formas, em todo tipo de relação. A gente, quando fala relacionando, estamos falando de todos os tipos de relação. Pode ser uma relação de trabalho, uma relação de amizade, uma relação de casal, uma relação de todas as relações devem ser, né? E nós estamos trabalhando para que isso seja um dia uma relação de amor, uma relação de respeito. Não importa o que tipo, né, de situação que vai dali surgir. Essa relação sempre deve ter baseada no respeito. Então, quando a gente se aproxima ou escolhe ou tem, né, uma amizade com pessoas assim, eles chamam de amizades inadequadas. Por quê? Porque a gente coloca ali uma expectativa e a pessoa não está nessa sintonia. Não está na mesma sintonia que a gente. Então, o que acontece? A gente quer um tipo de relação, de doação, de afeto, de sinceridade, né? Que a gente espera numa amizade que ela seja recíproca. E se aquela pessoa é uma chamada amizade inadequada, quer dizer, não está na nossa sintonia, não vai ter a mesma intensidade dessa doação, de carinho, de respeito, de afeto, de compromisso com aquela relação, nós vamos nos sentir tristes, traídos, decepcionados, achar que o outro foi ingrato, né? E, na realidade, nós não estamos avaliando que o outro não ofereceu nada. Nós aqui, naturalmente, nos iludimos, colocando no outro, imaginamos que o outro possa nos dar algo que eles ainda não têm condições de nos oferecer, né? E ele diz assim, literalmente: nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devem agir. É exatamente isso. Exatamente isso que acontece atualmente, né? Ainda no nosso estágio evolutivo, na maioria das relações que terminam, que não prosseguem por N motivos. Mas se nós analisarmos racionalmente, este é o motivo. É a expectativa que temos do outro e o outro ainda não pode nos dar esse retorno. Pelas razões dele, pelos sentimentos que eles nutrem, pelas intenções que eles têm. Então, na realidade, o que o companheiro espiritual quer nos mostrar, que a ilusão é nossa. Somos nós que colocamos isso como uma situação perfeita para aquela situação. Nós é que esperamos, né, algo do outro que o outro não tem condição de nos retornar. Hamed nos diz ainda que a consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões.
que impossibilitam, por um lado, a capacidade de autopercepção. Olha que interessante. Nós não temos, por vivermos nessa sintonia, né, de querer do outro o que a gente gostaria de receber, então a gente não percebe, não se autoanalisa, não percebe que somos nós que desejamos. Não é o outro que está oferecendo. Então, essa falta dessa percepção, ela dificulta vamos dizer assim, a nossa condição de entendimento da realidade daquelas pessoas. Entendimento que nós precisamos ter do outro. Indulgência com aqueles que ainda não conseguem essa compreensão. Mas como se a gente não se auto-percebe que está manipulando, que está controlando, que está pondo no outro situações que nós desejamos receber, também é complexo para a gente entender o outro. Se a gente não se entende, como diz o nosso companheiro Emmanuel na página de hoje, se a gente não se entende, a gente não tem autonomia nem condições ainda de perceber o outro, né? Então a gente pode entender que ainda nós não temos essa capacidade desse discernimento real, esse discernimento de respeito ao outro, respeito às ideias, ao livre-arbítrio, porque ainda nós criamos essas metas, né, irreais. E nós criamos metas irreais para o outro, sistematicamente. Nós criamos metas para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para o nosso trabalho. Nós criamos metas irreais. Ainda temos dificuldade desse discernimento de que para que aconteça é preciso que o outro compactue, que o outro esteja de acordo. E para isso a gente tem que aprender a respeitar o outro, aprender a dialogar, aprender a usar esse discernimento que o nosso companheiro espiritual nos esclarece. Então, quando a gente esquece que nossas experiências, né, já temos alguma experiência e que nós temos que entender que todas as nossas experiências, não importa em que área, em que circunstâncias, são reações únicas, nossas. Nós não podemos desejar, não devemos, né, desejar que o outro tenha a reação que nós tivemos em alguma situação, porque nós temos uma história, nós temos uma construção de vida, e que isso também é preciso ser respeitado em nós e no outro, né? Então, quando a gente vive nessa ilusão, nessa busca de realizações que são irreais, isso pode nos levar a um desequilíbrio. A um desequilíbrio que nós estamos vivenciando hoje, ao século XXI. Isso está muito claro, que nós estamos vivendo um desequilíbrio. Estão surgindo várias situações de desequilíbrio que afetam a nossa condição mental. Então é preciso que a gente tenha essa visualização para que a gente possa se ajudar. Uma discussão sobre temas que nos façam refletir realmente o que nos está afetando, o que faz com que eu tenha essa expectativa com o outro.
Então a gente deve buscar sempre esse equilíbrio para que a gente coloque, visualize as nossas conquistas reais, aquelas que nós temos condições de alcançar com o nosso nível. Com o nosso nível intelectual, com o nosso nível moral, com o nosso nível social, com o nosso nível moral espiritual, inclusive. Então é aquilo que eu posso alcançar agora e trabalhar para que isso se realize. E com certeza nós vamos nos decepcionar menos, porque não estaremos iludidos nesse retorno. Estaremos trabalhando aquilo que nós podemos e devemos conquistar com viabilidade. Mas para que isso aconteça, companheiros, é preciso que a gente se conheça, né? Então é um trabalho, né? Santo Agostinho está lá no Livro dos Espíritos chamando a atenção para esse autoconhecimento. É necessário que a gente se conheça, que a gente se olhe, que a gente se valorize, para que a gente possa amadurecer essa condição desse relacionamento para com o outro, para que ele não seja mais ilusório, para que ele seja na expectativa correta, né? E fazendo a nossa parte e desejando que o outro alcance e corresponda dentro das suas possibilidades. Então, essa nossa condição que ainda trazemos, né? Segundo o nosso companheiro espiritual, nós conservamos a condição ilusória, né? De que, por exemplo, a posse material é sinônimo de felicidade. Olha, outra condição que essa, então, é gravíssima e muito comum, né? Não é normal. Normal é um momento quando nós estivermos equilibrados e compreensivos nesse ponto. Não, nós não vamos colocar isso como normalizar. Nós vamos dizer que é comum. É comum que a maioria de nós pense nisso. E é fato. Mesmo que seja rapidamente de relance, a gente ainda atrela a condição material como sinônimo de felicidade, como sinônimo de resolver todos os nossos problemas. A gente ainda não consegue discernir como ele fala. Esse discernimento é extremamente importante, né? E outra situação ilusória é o poder e a fama, né? Poder e a fama como garantia de sucesso, garantia de amor. Isso a gente está vendo aí na mídia, escancarada na mídia, né? Nós estamos vivendo esse momento na mídia. Essa busca por esse poder e fama. Mas nós sabemos que isso é transitório, que é efêmero, que é ilusão. Que o que a gente busca como espírito é algo mais sólido, mais concreto. E na hora que não vier esse retorno, vem a decepção, vem a tristeza, vem a desilusão pela vida, o que é mais triste ainda. Nós estamos vendo aí notícias, né, sobre essas situações. Determinadas pessoas que buscam essa fama, esse poder transitório e momentâneo e se decepcionam gravemente, ficando doentes, atentando contra a própria vida. Isso é lamentável, mas também faz parte da nossa aprendizagem. É isso que nós estamos aqui nesse debate, nessa conversa. Para quê? Para que a gente possa se fortalecer para ajudar o outro dentro das nossas condições. Então, esses conceitos todos que nós trazemos ainda em nós, e que muitas vezes eles vêm desde a infância. Desde a infância. A gente vem trazendo para a vida adulta, não conseguindo dissolvê-lo na convivência, no dia a dia, no aprendizado. Isso traz até a vida adulta, a gente acaba buscando assim escolhas e buscando caminhos
nessa busca desses desejos anteriores, dessas ilusões que vêm desde a infância. Portanto, é um trabalho de conhecimento para que a gente tenha condições de observar atentamente aquilo que é viável e aquilo que é ilusório, para que a nossa decepção ou nosso olhar para o outro ele se modifique, né? Então todo esse processo, né, é muito importante que a gente possa ter esse entendimento desse nosso eu, né? É saber que as nossas emoções, elas não devem ser, vamos colocar assim, não devem ser restringidas, não devem ser censuradas, né? Uma emoção censurada, ela fica escondidinha. Ela fica lá escondidinha em nós. Fica marcada. E não é excluída com uma agressão, uma censura. Não. Então, nós devemos dessa busca. E a gente está evoluindo, graças a Deus, né? Com essa compreensão de que se a gente não dá conta sozinho, existem profissionais respeitados que podem nos ajudar a dissolver em nós essas ilusões que trazemos de convivência, de amor, de não amor familiar, paternal, e que isso traz consequências drásticas em nossas vidas, como espíritos caminhantes, espíritos filhos de Deus, imortais. Então a gente tem que buscar, estamos aqui para isso nessa encarnação, buscar dissolver essas situações dentro da medida do possível. Então, cada vez que a gente vai tendo essa compreensão de que é possível se conhecer, que a situação não é única, nós não somos os escolhidos para ter essa dor, que essa dor pode e deve ser dissolvida em nós, e que a gente possa olhar para o outro com esse respeito, de que o outro também pode sentir como nós, né? Então, o que nós devemos hoje, nessa busca, abraçados com essa doutrina que nos esclarece, nos consola, é que nós devemos educar, controlar essas emoções, certo? Não é restringi-la, não é cerceá-las, mas que a gente possa educar, ter esse olhar de boa convivência, de viver socialmente bem, de não pôr nossa felicidade na mão do outro, né? E buscar esse burilamento em nós a cada dia. Como esclarece a Hamed, não sentir é viver em constante ilusão, distanciado do verdadeiro significado da vida. Olhe bem. Então não é não sentir, e sim controlar as emoções. Saber até que ponto a gente pode chegar. Mais uma vez, né, vem na nossa mente quando ouve, né? É o autoconhecimento. Então, que a gente possa ter essa frase de Hamed para uma grande reflexão. Não sentir é viver em constante ilusão, distanciado do verdadeiro significado da vida. Sim, a gente sente, né? Então é saber esse controle, saber que esse sentir ele não pode avançar e nem cercear o outro. Então, para minimizarmos, né, nossa condição de iludidos e de viver em ilusões, é preciso ouvir nossa voz interior. É preciso observar.
o que nos mostra as leis naturais estabelecidas em nossa consciência. Trabalhar em nós o autoconhecimento, promover a independência dos nossos pensamentos, nos conscientizando que a alegria e o sofrimento não estão nos fatos, e sim na forma que recebemos esses fatos. Então, companheiros, viver com senso de realidade, discernindo o que desejamos que seja a realidade, discernindo o que é, se é o que nós desejamos ou se é a verdadeira realidade. Começar a trabalhar esse discernimento. Queremos que o nosso filho seja esta situação? Esse é o meu desejo? E que não é consultado, não é respeitado dele? Ou a realidade é outra? É o que ele pode nos dar. Isso é o discernimento. Saber o que eu desejo e o que é viável ser realizado. Abrir os olhos, e o coração para recebermos a ajuda divina. Isso é muito importante. Nós sabemos que temos ajuda, mas às vezes nos fechamos, não permitimos que essa ajuda chegue. Então que nós possamos abrir os olhos e o coração, receber essa ajuda, para alçarmos melhores condições, nesse nosso desenvolvimento integral. Nas palavras do Espírito Hamed, ele diz assim para a gente: é mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. Significa que é escutar a voz da consciência, é escutar aquilo que nós estamos trabalhando em nós no dia a dia, para que a gente tenha essa percepção, esse discernimento. Está em nós. A nossa consciência tem lá gravado as leis divinas. Está em nós. Então o fato de aprender a ouvir, aprender a nos ouvir, aprender no silêncio, é a voz interior. Então, meus irmãos, como é que a gente pode desenvolver tudo isso? A doutrina nos esclarece, É estudar, trabalhar, aprender a ouvir a voz da consciência, que nos tirará dessa situação de iludidos. Sairemos dessa condição de iludidos para espíritos focados em nossa evolução. Porque a cada vez que a gente busca essas citações que ele nos fez de ilusão, a gente deixa o foco principal, que é a nossa evolução. E ficamos buscando coisas efêmeras, passageiras, transitórias. Então, que nós possamos focar em nossa evolução. E como nos fala o benfeitor Emmanuel em sua mensagem inicial, na página: aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós, e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Assim, queridos irmãos, agradecemos ao irmão Francisco do Espírito Santo Neto, ao Espírito Hamed, aos nossos companheiros espirituais e Jesus. E acima de todos e de tudo, a Deus nosso Pai, pela oportunidade de juntos reflexionarmos dentro de nossa condição evolutiva, desejando que nossas boas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que estejam necessitando do amparo espiritual, do consolo, da esperança. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
E assim, queridos irmãos, só temos mesmo que agradecer, né? Todas essas oportunidades que temos em nossas vidas. E que possamos caminhar seguros a cada dia, trabalhando em nós essa possibilidade de crescimento. É isso que Deus espera de nós, espíritos imortais. Fiquemos com Jesus.